tudo bem? A gente tem conversado nos últimos vídeos sobre as questões de pessoas com demência, com síndromes cognitivas demenciais, né? Diversos tipos. Os conteúdos têm sido bem interessantes sobre isso. Hoje a gente propõe uma nova visão do assunto, conversar sobre o cuidador. Tem vários estudos e mesmo na prática de consultório, do dia a dia, de ambulatório, mostra que o cuidador muitas vezes sofre muito mais e está muito mais exposto a desenvolver doenças crônicas também que o próprio doente, tá? Haja vista que o risco de morbidade e mortalidade também é aumentado nessas pessoas, dos cuidadores. Por exemplo, se você tem uma doença pré-existente, quando você tem uma nova realidade, a pessoa que passou a familiar seu pai, sua mãe, passou a ficar doente, você vira o cuidador dessa pessoa, estava legal, seja burocraticamente, seja do cuidado mais básico, como higiene e alimentação, isso passa a lhe botar num ritmo de vida, num ritmo de adrenalina, de estresse, que vai lhe levar a um risco maior de desenvolver ou novas doenças ou piorar doenças que você já vem a ter. Então aumenta o risco de mortalidade e morbidade, tá? Meu nome é Avelino Dutra Júnior, eu sou neurologista e a nossa missão aqui é conhecer melhor, trazer informação, conteúdo e quebrar algumas barreiras no sentido de discutir essa parte de memória, de demência, de síndromes cognitivas, como você prefere falar, de uma forma mais ampla, não apenas farmacológica, medicamentosa com exames, mas também com uma visão mais humanista, mais completa da coisa. Hoje a gente vai conversar basicamente sobre isso, essa visão de o cuidador, tá? Então a gente vai falar de cuidando de quem cuida, tendo essas facetas aí que parecem simples, mas nem sempre são tão fáceis. Tá? A gente vem aqui trazer alguns exemplos que às vezes são angustiantes a pessoa e muitas vezes não são ali encarados de frente, não por sem julgar ninguém ou culpar ninguém, mas devem ser lembrados. Por exemplo, constrangimento social. Se você tem um pai ou uma mãe doente, que de repente você passa a ter sintomas de perda de memória, ou às vezes esquecimento, comportamento apropriado, ou às vezes a pessoa não reconhece mais outra, você passa a notar que ela fica meio aérea em ambientes públicos. O que é que surge? Um misto de proteção, não vou levar para um ambiente público, tipo um supermercado, um shopping, dar um passeio, porque vai parecer alguém conhecido e de repente vir conversar e eu vou ter que explicar alguma coisa, ou ficar constrangido, ou constranger o meu familiar. E esse sentimento vai ali te corroendo, te amargurando. Você se sente ao mesmo tempo culpado por não levar e ao mesmo tempo culpado por deixar em casa para proteger. E é uma proteção que, assim, você não sabe até que ponto, né, do seu conhecimento, está protegendo para isolar, ou se a pessoa está em sofrimento porque, no caso, o paciente, porque ele não está conseguindo ver novas coisas. Essa falta de informação sobre até que ponto a gente deve sociabilizar o paciente ou não, dependendo do estágio da doença e do tipo de doença, é muito importante, tá? Outra coisa também que a gente vai chamar a atenção é sobre a falta de compreensão que você tem, às vezes, você próprio, da doença como um todo. Muitas vezes a gente vê isso em consultório. A gente nota no olhar, né? O olhar fala muito. A gente fala, explica, tenta usar uma linguagem super simples, super sem ser termos médicos, e fica aquela ideia, mas eu tenho um parente, tenho um amigo, tenho uma coisa que eu olhei não sei aonde, no Google, e assim, não. A gente sabe que a informação para você é essencial, tá? A gente compreende essa angústia, tá certo? A gente não julga, a gente ajuda, tá? E ali naquele momento que o teu parente virou, passa a ser cuidado por você, você é responsável por ele em termos básicos como alimentação, higiene, vestuário, às vezes de uma forma mais intensa, às vezes de uma forma menos intensa, conforme o grau da doença. Questões legais, civis, aí quando tem muitos irmãos, às vezes gera constrangimento de quem vai cuidar de quem, daí a gente reforçar aquela ideia desde o início, a gente chama que é a questão de ter um líder dentro da família, para poder direcionar essas questões, não que esse líder mande e os outros apenas obedeçam, mas se ele tome o foco disso e seja compartilhado da forma harmônica. Isso daí a gente compreende demais essas situações. E o nosso chamado é justamente esse, para que haja uma discussão sem culpa, né? Basicamente aqui a ideia é você entender que naquele momento, você em que virou cuidador, você é uma pessoa agora que tem uma emoção completamente diferente, um grau de relação emocional completamente diferente,
Então muitas vezes você tinha um pai e uma mãe, você falava pouco, então não tinha tempo de falar, aquela vida corrida, ia no final de semana, ia às vezes dar um abraço, um beijo, todo no tchau, então até muita gente morava longe, às vezes tem que se deslocar para vir morar com o pai, ou com a mãe que adoeceu, ou vice-versa, o pai e a mãe adoeceu e vem morar com o filho. Tem muitas vezes coisas guardadas uma vida inteira, desde a infância até fatos mais recentes, que nunca foram conversados. Primeiro, não havia tempo, e segundo, não havia ali clima para conversar aquilo. Uma vez que a pessoa adoeceu, está ali dependendo de ti para ter os cuidados básicos, fica muitas vezes angustiante para você como lidar com essa emoção. Eu estou sendo malvado? Será que eu estou me punindo ou punindo ao meu familiar por estar agindo dessa forma? Eu deveria agir de uma forma melhor? Deveria ter feito muito mais, ou estou fazendo de menos? Então essa angústia de conflitos emocionais anteriores já pode se refletir quando essa situação do cuidador surge. Tá? A gente compreende isso perfeitamente, e a nossa missão aqui é justamente debater esse assunto e trazer para você uma forma mais saudável, menos dolorosa de lidar com tudo isso. A gente vem aqui reforçar também que não são só opiniões nossas, impressões nossas sobre esse risco de aumento de doenças na pessoa que cuida de um paciente que tem uma síndrome demencial. Né? Tem estudos internacionais, dezenas, centenas desse tipo de estudos com variáveis diversas, para situações diversas, tipos diversos de demência. Eu vou deixar para vocês então aí no vídeo de um estudo de parto e sintomas, não tão recente, mas se chama justamente a ideia que é o foco de como isso já acontecia há tempos atrás, e que a tendência é só ir piorando porque a gente está tendo cada vez mais, independente do desenvolvimento tecnológico de farmacologia, tendo cada vez uma vida mais cobrada, mais corrida, mais informatizada, né? Toda a velocidade do toque de um dedo. Então isso tem consequências também. Esse estudo é interessante, é justamente sobre qualidade de vida, que ele pegou como fator de avaliação pressão arterial em cuidadores de pessoas com síndrome demenciais. E ele observou basicamente o quê? Que havia um risco de desenvolvimento, havia esse risco e havia de fato pessoas que desenvolveram dificuldade de controlar a pressão arterial em cuidadores de pessoas com demência, certo? E que essas pessoas estavam mais expostas a riscos de doença cardiovascular. O que é doença cardiovascular, doutor? Simplificando, tá? AVC, infarto e uma série de outras coisas podem advir disso daí, tá certo? Alterações renais, uma série de problemas que são crônicos, muitas vezes silenciosos, naquela adrenalina, naquela angústia, naquela misto de emoções do dia a dia, de cuidar, de fazer, tentar dar o melhor que eu posso de mim para o meu pai, para minha mãe, e muitas vezes estresse de cuidar de mim, entro numa espiral de angústia, tá certo? E o estudo também fala um pouco sobre essas situações emocionais, a gente vai em outras oportunidades discutir melhor esses fatores emocionais, mas esse estudo é apenas uma gota no oceano para vocês depois quiserem buscar isso de uma forma não científica, mas uma forma de informação, conversar com a gente também, mandar dúvidas, alguma coisa, fiquem abertos às redes sociais, para a gente ver que se você não se cuidar, você tem uma chance imensa de lá na frente, em pouco tempo, você ficar doente também. E isso saindo de uma parte mais científica e trazendo para a realidade de consultório, de ambulatório, a gente vê isso demais, tá certo? São pessoas jovens, às vezes de 50, 55 anos, cuidando de pessoas de 70, 80 anos, e já estão no extremo limite da capacidade de tolerância, de resiliência quanto àquela situação. Já não dormem, vivem angustiados, vivem tensos, vivem nervosos, já chegam questionando na consulta que o remédio não serviu, por que não há uma melhora, por que o senhor falou que ia melhorar e não melhorou, o que é que vai ser feito agora, o que é que o senhor vai fazer agora. Então, assim, tem uma certa agressividade com defesa, mas no fundo a grande massa é para um sofrimento muito grande que existe. E a nossa visão, nossa missão hoje é justamente chamar essa atenção, que você que é cuidador não precisa passar por esse sofrimento de uma forma tão intensa, tão angustiante. Já basta o sofrimento, a angústia de ver um familiar seu tendo uma doença que não tem cura, que vai progredir, você tem esse conhecimento já, por isso daí um pouco dessa sua angústia ali meio que guardada, meio inconscientemente, mas a sua angústia vem muito daí também, e você está ali angustiado pensando, caramba, o que é que eu faço? Então você devolve isso dessa forma. E da nossa parte não tem nenhum problema, a gente sabe absorver isso e tenta dar o máximo possível de resposta para você. Mas é interessante que da sua parte você também entenda como essa situação pode ser perigosa, tá? Então nosso convite é para que você tenha essa visão, a gente entende essa sua angústia, mas chama atenção que já tem estudos científicos. Fora isso, a prática diária também mostra, tá? Que as pessoas vão piorando de doenças crônicas ao longo do tratamento. Se não souberem separar muito bem as coisas, delegar funções, tá certo? Delegar funções especificamente emocionalmente,
né? Achar a sua própria paz interior dentro daquela confusão todinha que virou de repente a vida da pessoa ou do ambiente que ela vive, tá certo? A pessoa que eu falo é você que é cuidador, tá? Hoje é o dia de falar sobre você. Não basta só ter informação, que a gente já discutiu em outras ocasiões. A informação está aí, tem artigos científicos, tem informação de associações super importantes como a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, né, aqui no Brasil, tem as regionais estaduais. Então, assim, informação não falta, né? Tá no celular, qualquer pessoa hoje tem acesso à informação. O importante, além da informação, você ter acesso à informação, entender essa informação da forma mais prática e mais benéfica para você e cuidar do seu emocional, tá certo? Que a gente nota que muitas vezes o paciente ele está controlado farmacologicamente dentro de um ambiente de home care, às vezes tem físio, tem fono, tem terapia ocupacional, tem tudo, idealmente ele poderia ter. Mas o cuidador continua na extrema angústia de: doutor, o que falta fazer? Por que não melhorou? Então a gente nota que essa informação às vezes não é assimilada. E essa informação não é assimilada pelo aspecto emocional que é desenvolvido por muitos parentes, muitos filhos e filhas. Você tem um limite, você está ali num papel que você não queria estar, tá certo? O seu pai e a sua mãe também não queriam estar naquele papel. De repente virando para você uma situação que você passou a ser o pai e houve a versão de papel pai e filho, ou mãe e filha, que seja. Ou seja, você virou pai e os pais viraram filhos, tá? Então nisso, essa troca que ocorre de forma involuntária, mas que acaba por no final ocorrendo, leva a um risco grande de transtornos do humor, como desde a ansiedade, podendo passar por angústia, depressão, e tudo isso pode ser trabalhado de uma forma menos dolorosa, menos doída. Se a gente houver um entendimento que a informação e a assimilação de como usar essa informação, que pelo aspecto emocional, a gente pode ter a ajuda de um psicólogo, pode ter a ajuda de medicações, pode ter ajuda para você próprio, você se cuidar, tá certo? A gente sempre propõe nos programas de acompanhamento que tem um dia de consulta para o cuidador, tá? E se houver familiares outros que não se envolvam tanto naquele processo de cuidado, a gente convoca, te pede até zap, pede alguma forma de convocação desses familiares para que tomem consciência do processo e que vejam que tem alguém em sofrimento, que não é só o paciente, mas também o cuidador, e que todos precisam ali estar participando em conjunto daquilo. Porque se não houver aquele movimento, de repente você vai ter 2 ou 3 pessoas doentes na família, não só mais uma. Então esse entendimento emocional da situação, desde a tristeza inicial de ter uma pessoa doente em casa, que é muito querida, é muito amada, e essa pessoa vai precisar de uma ajuda para coisas básicas, para não se expor na rua, para não poder levar um acidente no banheiro, algo nesse sentido, você tem que ter esse cuidado agora para sua saúde, tá certo? Se você já tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, por exemplo, infarto, não é mais uma doença de idosos, tá? Tem gente com 40 anos que infarta, até em idade mais nova, às vezes. AVC não é só uma doença de jovens, tem cada vez mais baixada a faixa etária de gente que tem AVC. Então, assim, hipertensão e diabetes são doenças silenciosas, altamente prevalentes, ou seja, um número elevado de pessoas que têm, às vezes nem sabem que tem ou subtratam essa doença. Muitas vezes a gente tem uma forma de tratar isso mais adequada, tá? Ah, doutor, não tenho dinheiro, não tenho recursos. Aqui a questão não é essa. A gente tem na rede básica do SUS medicamentos de hipertensão e diabetes, tem farmácia popular, cistibuense de graça. E se você tem mais recursos, você pode comprar medicamentos de outra geração, mas o importante é se cuidar, lembrar que você pode adoecer também, e os estudos mostram, a informação, como a gente já mostrou, mostra que adoece e está botando risco à sua saúde agora. Se você não tiver saúde para você, comece a cuidar de alguém que está doente, né? Então cuidar de você é um ato, maior ato de amor que você pode ter em relação ao seu parente que está doente, seu pai ou sua mãe. Só aí você tem saúde física e mental para poder fazer essa atitude, esse gesto de carinho. Tá bom?